Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja conosco e que nós possamos dar início a mais esta tarefa abençoada, onde aqui da nossa casa, Recomeço, estamos no bairro do Jordanópolis, na rua Mejica Ledesma Siqueira Rodrigues, 374, para aqueles que quiserem. Também tem o nosso endereço completo no Face, na página do Face, onde a gente tem aí à disposição, inclusive para algumas pessoas que quiserem fazer algumas perguntas no decorrer da semana. Tem o nosso endereço lá. Então, como de sempre, estamos mais uma vez aqui reunidos. Nós vamos fazer a nossa live. Hoje é o capítulo 16. É o capítulo 16, que eu não sei o título, mas vamos saber aqui qual que é o capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Muito bom. Então esse capítulo será, hoje nós teremos a Vanice, quem vai nos presentear com a sua palestra. E lembrando a todos que a gente precisa colocar ali aquele copinho de água do lado do nossa cabeceira, do lado de onde nós vamos fazer hoje o passe coletivo, as vibrações. E a água, sempre é bom falar um pouquinho, ela é um instrumento assim, ela é um energizador maravilhoso, um condutor de energia que, junto com aquilo que é colocado fluidicamente pela espiritualidade, nos cura, nos alivia e nos faz bem. E hoje, como a gente pode até sempre estar colocando para vocês a necessidade do Evangelho no lar, porque é uma tarefa, talvez, eu não chamaria, vamos supor, de tarefa, mas é uma necessidade. O Evangelho no lar, ele deve ser feito uma vez por semana, tão simples, uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário. Por que tem que ser nesse mesmo dia e nesse mesmo horário? Porque a espiritualidade também tem ela tem ali os seus horários para cumprir. Elas não estão ali a nossa vontade, agora, amanhã, depois, inclusive aqui na nossa casa. Nós temos os horários certinhos de começar e terminar as nossas tarefas. E o Evangelho, ele deve seguir essa mesma condição, essa mesma pontualidade. E a gente pode fazer reunindo uma ou mais pessoas da família que moram naquela casa. É sempre bom frisar que o Evangelho no lar, ele deve ser para as pessoas que estão morando na casa. E não tem problema, olha, não está participando meu filho, a minha filha, não tem problema. Quando nós estivermos lá, pelo menos em uma pessoa, pode-se realizar o Evangelho, que ele tem a mesma, vamos dizer assim, a sua condição de nos ajudar. Então, o número de pessoas de acordo com a casa. E a gente precisa ter o horário certinho e começa com uma oração. Depois abre-se o Evangelho, lê em voz alta, faz um pequeno comentário, termina e uma oração para encerrar. E depois a água é servida depois do Evangelho. O Evangelho, no máximo, 20 minutos. É o máximo que a gente vai se dedicar. E o nosso Evangelho, o que ele faz no nosso lar? Ele pulveriza, ele higieniza todo o nosso lar. Ele cria uma barreira contra os pensamentos negativos de fora para dentro e de dentro também. Porque nós geramos, infelizmente, dentro do nosso lar, a gente gera pensamentos negativos, às vezes uma discussão, é onde ali a gente tem bastante
assim, tem muitos desafios dentro da nossa casa, então ele é importante. E daí a gente faz um tipo de uma proteção, é um escudo para que a gente possa ter o nosso lar sempre harmonizado. Então, que não esquecemos disso. E na nossa página do Face tem ali todos os procedimentos como deve ser feito, tá certo? Mas em síntese é bem simples aí. Então vamos lá, meus amigos. Então vamos nos preparando, vamos dar início a mais essa oportunidade. Eu estarei com vocês depois para nós fazermos aí inclusive as vibrações e o passe coletivo. Mas vamos iniciar como uma prece. A prece, ela deve ser única aqui, com os mesmos pensamentos, e cada um que está em casa, ela deve seguir um respeito. Não é só do meu lado que eu tenho que estar ele me levando ao Pai, mas como nós trabalhamos com corrente, isso é uma união, ela tem o mesmo poder aqui e na nossa casa. Não é porque eu estou na casa espírita que eu vou fazer a oração direitinho. Lá em casa, da mesma forma, é como se vocês estivessem dentro da nossa casa. Então vamos lá, fechando os nossos olhos, uma respiração bem gostosa, bem simples, um colóquio amoroso com Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos mais uma vez unidos em Jesus, para que esta noite possa nos trazer ensinamentos, paz e cura. E como já dissemos, só dependerá de nós, do nosso eu e da nossa fé. E assim, nos ajoelhamos em pensamento, em frente de Jesus, e a Ele dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem, então vamos lá para a nossa tema da noite. A Vanice já está aqui a posta, preparada para nos trazer esse banquete espiritual que todos nós precisamos. Uma boa palestra para todos nós. Olá, boa noite a todos vocês aqui presentes. Boa noite a todos vocês que estão aí nos seus lares. E como a Aidar já falou, né, que nós possamos nos conectar, tanto aqui presente, como na nossa casa, né? Porque mesmo aqui presente, às vezes o nosso pensamento fica disperso. A gente fica pensando nos problemas, nas outras pessoas, e a gente vai viajando, só o corpinho fica aqui, né? Então, que todos nós presentes e todos vocês que estão aí nos seus lares, que possamos todos nos conectar através do nosso pensamento e principalmente do nosso sentimento, né? E qual deve ser o nosso sentimento numa noite como essa? De muita alegria, né? Porque sempre que nós pensamos em Jesus, sempre que nós falamos de Jesus, sempre que nós buscamos Jesus, nós temos que transbordar de alegria, né? Deve ser natural isso, porque Jesus é uma luz, não esta luz que nós temos aqui, é uma luz que nós nem entendemos, é uma luz que preenche, uma luz que conforta, uma luz que alimenta, né? Então, quando nós falamos dele, quando nós nos preenchemos da sua vibração, nós começamos a ter uma sensação assim de prazer extremo. Sabe quando você sente uma alegria, você não sabe por quê, não tem um motivo real para ter aquela alegria, mas tem alguma coisa muito boa dentro de você. É esse sentimento
que eu desejo que nós possamos ter esta noite. É com Ele que nós devemos nos preencher esta noite, né? Então, que assim seja. Hoje nós vamos falar do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E então, mais uma vez, eu recomendo a todos que leiam, que façam uma breve leitura deste capítulo, como todos os outros, porque o que eu falo aqui é apenas resultado do meu conteúdo. Eu li e eu tive o meu entendimento de acordo com o meu conteúdo. Então é muito importante, né, que cada um faça a sua leitura, mas não é só ler. Quando nós queremos realmente absorver um ensinamento, nós precisamos meditar sobre ele, nós precisamos refletir sobre o que está sendo falado, sobre o que nós estamos lendo e nos colocar nesse contexto. Trazer esta leitura, trazer esse ensinamento para dentro de nós. Como eu estou me encaixando neste ensinamento? Então é assim que é feito um bom estudo, né? E o título desse capítulo hoje é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E quem falou isso foi Jesus. O próprio Jesus nos trouxe esse ensinamento. Lá no Sermão da Montanha, né? Como todos os outros aqui para trás, foi um dia de muita glória, né? O dia do Sermão da Montanha. Ele trouxe, assim, praticamente todos os seus ensinamentos naquele dia. E esse também faz parte, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. O que será que quer dizer isso, né? Quando Jesus nos fala de Deus, Ele está falando de tudo aquilo que nós realmente somos, dos seres espirituais que nós somos. Ele está falando diretamente na nossa essência, daquilo que nós somos, daquilo que nos criou, daquilo que nos alimenta, daquilo que nos harmoniza, daquilo que nos conduz, que é Deus. Deus é tudo. É da nossa essência que Ele está falando, porque a nossa essência é uma partícula desse Deus espiritual. Quando Ele fala de Mamon, Ele está falando de tudo aquilo que é material. Ele está falando de tudo aquilo que nos ancora nesse planeta onde nós vivemos, que o nosso planeta tem uma densidade e nós precisamos dessa densidade para viver as nossas experiências, porque o nosso espírito é rarefeito, ele é fluido, é suave, leve, e para permanecer aqui e ter as nossas experiências tão importantes, nós precisamos desta matéria, né? E por que Mamon? Que nome é esse? Estranho, parece uma coisa feia, né? Ainda mais vindo de Jesus, que de um lado ele põe Deus, do outro lado ele põe Mamon, parece, né? Aquela coisa lá que a gente já sabe o que é. É que na Grécia Antiga, eles não acreditavam no único Deus, né? Eles acreditavam, tudo era Deus para eles, o sol era Deus, a chuva era Deus, né? Eles tinham variados e distintos deuses. E Mamon era uma dessas divindades. Era o Deus da fartura material, o Deus da prosperidade material, né? Então, por isso que Jesus se utilizou desta palavra, né? Como ele gostava de coisas simbólicas, né? Todos os seus ensinamentos através de parábolas e símbolos, ele se utilizou dessa palavra. Então, Mamon representa a matéria. Aí, esse capítulo, que é até um pouco extenso, mas é muito simples de nós entendermos, né? Ele fala pra gente que nós não podemos servir a Deus e a matéria ao mesmo tempo, né? Como que é isso? Mas nós precisamos da matéria para permanecer aqui nesse planeta, para vivenciar. Acontece que nós precisamos crescer consciencialmente, né? Nós precisamos entender o que realmente é a nossa essência. Nós precisamos buscar o conhecimento e a compreensão da nossa essência divina, espiritual.
Porque quando nós temos plena consciência do que realmente nós somos, a matéria vai nos servir. E nós não vamos servir a Mamon. Mamon vai nos servir. Nós não podemos nos escravizar para a matéria. E é o que realmente nós fazemos. Todos nós neste planeta nos escravizamos. Nós servimos a matéria, né? De alguma forma. Algumas pessoas são mais simples, acredito que não precisam de muito para viver, mas tem alguma coisa onde ela se prende. Seja um programa de televisão. Sabe quando você fala assim, não vou ao centro hoje, porque eu não posso perder esse capítulo da novela? Você está servindo a Mamon, né? Porque o que aquilo te traz de nobre para a sua verdadeira essência, né? E isso está no nosso dia a dia, em muitas coisas, de muitas formas nós nos escravizamos, nós servimos a matéria e nós não fazemos o contrário, nós não fazemos com que a matéria nos sirva. Entende? Estou sendo compreensível? Bom, o primeiro subtítulo que eu acatei aqui nesse texto e que eu acho que é de fundamental importância para nós darmos o primeiro passo no sentido de não nos escravizarmos, é o subtítulo que tem aqui que fala Jesus na casa de Zaqueu, né? Foi uma passagem de Jesus onde ele ia entrar na cidade de... Eu não me prendo muito a algumas coisas. Jericó. Ele estava entrando na cidade de Jericó, seguido por uma multidão, e outra multidão já esperava ele lá na cidade, né? Depois que ele ficou conhecido, as pessoas se aglomeravam, né? Graças a Deus que não tinha o Covid, né? As pessoas se aglomeravam ali sem restrições. Aí, quando ele estava entrando na cidade, naquela cidade existia o Zaqueu, que era um publicano. Lá no comecinho do Evangelho, para quem não sabe, está explicando direitinho, tá, o que é um publicano. Eu vou falar assim muito simploriamente que ele arrecadava impostos, era um cobrador de impostos. E naquela época, um cobrador de impostos era muito mal visto. Hoje não, nós amamos os cobradores de imposto, né? Quem não gosta de um cobrador de imposto? Mas naquela época ninguém gostava de um cobrador de imposto, né? Eles eram muito mal vistos e eles eram muito bem pagos. Então eles eram ricos, né? Tinham bastante bens e ninguém gostava deles. Mas o Zaqueu, ele tinha algo diferente. E quando ele ficou sabendo que Jesus ia aparecer ali na cidade, ele queria ver Jesus, só ver, né? Queria ver Jesus assim. Como ele era muito pequeno, ele subiu numa árvore, tinha muita gente, ele subiu numa árvore, esperando Jesus passar, né? E como Jesus, ele é uma luz que nós não entendemos ainda muito bem, quando ele se aproximou daquela árvore, ele já sabia que o Zaqueu estava ali esperando ele. Ele já sabia quem era Zaqueu. Ele simplesmente olhou e falou: Zaqueu, desça dessa árvore agora, porque eu preciso ficar na sua casa esta noite. As pessoas ficaram horrorizadas, porque Jesus, ele era muito controverso, né? Ele criava polêmica uma atrás da outra. E aí ele convidava um cara que cobrava imposto, que todo mundo odiava, chamava o cara e queria ficar na casa do cara. Foi aquele burburinho, todo mundo falando, não sei o quê, mas Jesus, né, pleno, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo.
porque a luz dele captou que o Zaqueu era alguém diferente, que o Zaqueu queria fazer algo diferente. Imediatamente ele desceu da árvore e obedeceu, e ainda falou para Jesus que ele queria fazer coisas boas, que ele se arrependia de todo o mal que ele tivesse feito e que ele pagaria 4 vezes a mais para as pessoas que ele tinha prejudicado. Imediatamente ele teve esse sentimento. Então, existe assim um ensinamento muito grande nesta passagem. E Jesus foi lá para a casa dele, tá? Aí a história rola, né? Existe muito ensinamento nessa história. Primeiro, que Jesus era algo inexplicável, que já sabia que Zaqueu estava esperando por ele, que já sabia que algo diferente existia naquele homem. E o tema principal dessa passagem é a reforma íntima, que a gente fala tanto, né? E aqui fica muito bem exemplificado a reforma íntima. Ele foi tocado e imediatamente ele se transformou. Ele deixaria de ser cobrador de impostos se isso prejudicasse outras pessoas, e ele queria reparar todo o erro que ele fez a partir daquele momento. Isso é a reforma íntima. É abrir mão daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que está nos comprometendo, daquilo que está nos escravizando, né? Então foi uma reforma íntima instantânea. Então vamos sempre lembrar do Zaqueu. Que cara corajoso, né? Que deixaria para trás o trabalho dele, ele daria uma parte daquilo que ele possuía para os outros, para os pobres, para os necessitados, para aqueles que foram prejudicados. Ele não pensaria 2 vezes. Será que nós temos a coragem de fazer isso? Fica a reflexão, né? Então, assim, o primeiro passo para nós deixarmos de servir a matéria é nós buscarmos esta reforma íntima. Dia a dia, pouco a pouco, identificar em nós aquilo que está nos escravizando, aquilo que está levando a gente para um caminho torto. Poxa, minha vida, isso aqui sempre dá errado na minha vida. Então, para e pensa. Por que você está fazendo desse jeito? Será que esse é o único jeito que existe de fazer? Será que eu não posso fazer diferente? Né? Essas reflexões a gente precisa começar a fazer para iniciar a nossa reforma, que é imensa. Nesse planeta aqui, todo mundo que está nesse planeta precisa fazer uma transformação da água para o vinho. E precisamos começar urgentemente. Nós não temos mais tempo. A data limite já passou. Já faz mais de 1 ano que passou a data limite. Vocês acreditam? E lá era a data limite. E o que foi? Pensa aí com seus botões. O que foi que você mudou depois da data limite, trazida por Chico Xavier, né? Já não vou nem falar sobre isso porque em todos os meios aí já foi falado sobre a data limite que ele trouxe para nós, né? Sobre do que se trata. Então aí, pensa com seus botões. Você fez alguma mudança íntima dentro de você? O que dirá das externas, né? O que dirá das nossas atitudes? O que dirá dos nossos sentimentos com relação aos outros? O que nós já fizemos? O que nós transformamos neste 1 ano que nós já percorremos depois da data limite? Né? Vamos pensar sobre isso. Você que está aí no conforto do seu sofá macio, quentinho, já jantou, aposto, né? Será que você já fez alguma coisa por você? Né? Não é pelo outro, não. Vamos começar com aquela caridade primordial, primitiva, né? Que é aquela conosco mesmo.
o que eu já fiz de importante, o que eu já mudei de importante dentro de mim, né? Fica aí a reflexão para todos nós. Neste capítulo ele fala sobre algumas parábolas, né? Fala, por exemplo, sobre a parábola dos talentos, que era um senhor e que precisava fazer uma viagem para fora do seu país. Então ele tinha alguns funcionários e ele deu, né, um talento para cada funcionário. E quando ele voltasse, ele queria ver o que tinha acontecido com isso, com esse talento, né? Entenda-se por talento, né? Vamos entender aqui no caso como uma moeda, né? Então ele foi, viajou, deu um talento para cada funcionário. Quando ele voltou, ele pediu contas para esses funcionários, né? O que eles tinham feito com esse talento? Aí eu nem me lembro agora direito, mas um conseguiu multiplicar não sei quantas vezes, aí o outro também um pouco menos, mas também multiplicou, e o terceiro não conseguiu fazer nada, porque ele ficou com tanto medo de perder aquela moeda, que ele enterrou, ele guardou aquela moeda e foi devolver, né, quando o senhor voltou, mas era aquela única moeda. Esse homem ficou assim, transtornado. Como assim você não fez nada com esse talento que eu te dei? Agora vamos trazer isso para a nossa vida, né? Depois ele até assim castigou, né? Esse funcionário dele foi castigado e tal. É exatamente o que acontece conosco. Porque quando fomos criados, o nosso Pai, o nosso Senhor, nos deu vários talentos, nos deu muitos dons. Ele nos deu a sua própria imagem, que são as suas virtudes. Está tudo em nós, né? Como já foi dito aqui, todas as virtudes divinas já estão em nós. É que nós estamos abafando cada uma delas. O nosso ego, o nosso orgulho está abafando cada uma das virtudes divinas que já estão em nós. Mas Deus nos deu. Quando nós voltarmos lá, nós vamos ter que prestar contas. O que nós fizemos com esses talentos que Deus nos deu? Multiplicamos? Multiplicamos bondade? Multiplicamos paciência? Multiplicamos amor? O que nós fizemos? Ou a gente guardou tudo com medo de que a bondade sumisse, de que a bondade acabasse? Nós guardamos só para nós, né? Vou guardar a bondade para mim, o amor para mim. O que nós fizemos com esses talentos que Deus nos deu? É isso que essa parábola vem fazer a gente pensar. O que eu estou fazendo? Eu estou descobrindo as virtudes que já existem em mim, os dons que Deus me deu? Eu estou em busca disso? Eu estou em busca de multiplicar isto que está em mim? Ou eu estou servindo a Mamon? Porque quando nós nos prendemos à matéria, quando nós nos prendemos aos bens materiais, quando nós nos prendemos no fato de arrecadar e de guardar para nós estamos fazendo igual esse funcionário aqui que ficou com a única moeda dele. Nós não estamos multiplicando os dons de Deus, porque na matéria nós não multiplicamos os dons de Deus. No ato de guardar para nós não multiplicamos os dons de Deus. Nós estamos apenas guardando para que nunca falte, né? Mas é uma ilusão, porque vai faltar. Quando nós não multiplicamos, quando nós não dividimos, falta para nós, né? É aquele negócio assim, se
se você não é uma pessoa que tem alguns amigos, algumas pessoas em volta de você, o que você está dando? Se você não tem ninguém em volta de você, porque você não tem nada para dar. Você não está dando nada. Em algum momento, você vai sentir falta, porque não vai ter ninguém ao seu redor. Quem que vai dividir com você? Né? Então, guardar para nós não dá não. Aí tem um outro subtítulo aqui que fala sobre a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Tá acabando meu tempo. Então, ele fala aqui, provas da riqueza e da miséria. Nós temos uma crença, né, que já vem há muito tempo, né, até mesmo de outras vidas, de que o rico não é bem visto. Assim como aquele cobrador de impostos, ninguém via que ele tinha algo diferente dentro dele. As pessoas só viam que ele era um arrecadador de impostos, um cobrador de impostos, né? Então nós temos uma crença em nós de que não é muito legal ser rico, né? Porque o rico não é bom. Mas é uma crença que já foi absorvida, talvez por algumas religiões muito antigas, né? Porque queriam o poder e elas só teriam o poder dominando as pessoas, né? Escravizando as pessoas. Então você tinha que doar para a igreja, porque você não podia ter tudo para você, porque o rico não era legal, então você não podia ser muito rico, você tinha que dividir com a igreja. Mais ou menos daí que vem uma crença, né, de que todo rico é orgulhoso, né? Mas não é bem assim. A riqueza não tem mal nenhum em ser rico. A riqueza é um grande bem. Porque nós não estamos aqui vivendo uma experiência material, nós somos espíritos, mas estamos vivendo uma experiência material, precisamos da matéria, precisamos das roupas, precisamos nos alimentar, precisamos nos locomover, né? Então o dinheiro, ele é bom sim, ele nos traz oportunidades, né? Ele nos traz oportunidades de estudo, nos traz oportunidades de pesquisa, né? No campo da pesquisa, da ciência. Se o país não tem dinheiro, por exemplo, ele não cresce, né? Ele não se desenvolve e todo o povo vai sofrer por isso, né? A gente vê isso, né? Muito bem, né? No Brasil, por exemplo. Então a riqueza, ela é importante, ela é boa, desde que usada com sabedoria, desde que usada com amor, né? Se eu tenho condições de ter muito dinheiro, eu vou ser muito feliz, mas isso tem que me impulsionar a fazer o bem para as pessoas, a enxergar as pessoas, a criar oportunidade para as pessoas. Um dono de empresa, por exemplo, muito rico, tem uma empresa e tem lá muitos funcionários, 1000 funcionários, né? Que a gente vê por aí. Ele está oferecendo oportunidade para todas aquelas pessoas. O que vai definir a situação dele como rico ou pobre é a maneira como ele vai lidar com esses funcionários. Ele tem que ser justo, ele tem que ser honesto, ele tem que ser generoso. Mas ele já está fazendo um grande bem de oferecer oportunidade de emprego para essas pessoas. E é por aí. A riqueza, ela pode ser, como diz aqui nesse subtítulo, ela pode ser uma grande provação. E realmente ela sempre é. A pessoa rica, ela é rica por uma provação. Olha que chato. Eu queria ter essa prova. Quem aqui não queria ter essa prova? Santo! Eu queria ter essa prova, mas eu queria também ter sabedoria para lidar com isso, né? A bênção da reencarnação também vem nos dizer que nós já fomos ricos em muitas vidas.
Alguém tem dúvida disso? Nós já fomos pobres em muitas vidas. Isso sim, você está sentindo isso, né? Então, mas acontece que porque é uma provação. Se você é muito rico agora, sabe por que você é rico? Porque provavelmente você não lidou muito bem com isso na outra vida, quando você era rico. Talvez por isso, né? Porque não existe uma regra. Mas talvez você não lidou muito bem com isso. Então você vai ser rico de novo, olha que chato. Para aprender a lidar com isso. Para ter mais sabedoria, para ter mais bondade. E a mesma coisa de você ser pobre, né? Na verdade, assim, eu tô brincando, mas existem muitas lições na prova de ser um rico ou de ser um pobre, né? Existem muitas lições. Ninguém dividiu a riqueza do mundo, né? Essas pessoas vão ser ricas, essas pessoas vão ser pobres. Não foi assim. Quando nós fomos fazer a nossa programação reencarnatória, ali foi, né, direcionado como que a minha vida deveria se conduzir para que eu tivesse a oportunidade de algumas experiências e através disso aprender, através disso crescer, né? Então, assim, a prova, a riqueza ou a pobreza são provas que nós estamos passando e tem muito aprendizado dentro dela. Certo? Meu horário está se esgotando. A verdadeira propriedade, né? É um outro item aqui da nossa lição. Quando nós escutamos o Cristo Jesus na sua sabedoria, quando ele fala de Deus, quando nós buscamos esta compreensão, esse entendimento, nós nos entendemos. Nós entendemos que nós somos filhos de Deus, que nós temos os talentos de Deus em nós. A verdadeira riqueza está aí. Aí nós entendemos qual é a nossa verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza não está nos bens materiais que nós possuímos, que nós amealhamos, que nós juntamos durante a nossa vida. A verdadeira riqueza está naquilo que nós somos, na nossa essência, naquilo que nós fazemos. Porque quando nós chegarmos lá do outro lado, alguém vai levar dinheiro, roupas, carro, casa, alguém vai levar alguma coisa assim? E se levar tá ferrado, né? Porque se levar na ilusão, quando chegar lá, vai se frustrar terrivelmente e vai sofrer, vai vivenciar a sua ilusão e vai sofrer, porque aí vai perceber que não é bem assim, que não levou nada, levou apenas na mente, levou apenas na ilusão. Quando nós chegamos lá, nós temos a oportunidade de reconhecer que o que nós levamos é aquilo que está em nós. É o conhecimento, por isso que nós falamos muito de estudo. Tudo que nós estudamos, que nós aprendemos de verdade, o aprendizado que nós absorvemos, nós levamos conosco, com o nosso espírito. E isso é legal, porque numa outra vida, esse conhecimento já vai estar em nós. Às vezes meio esquecido, mas é só apertar um gatilho lá e a gente se lembra daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente aprendeu e de tudo aquilo que a gente vivenciou. Então, tudo que nós vivenciamos aqui, nós levamos conosco. Todos esses sentimentos que nós alimentamos, nós levamos conosco. Então, como que você quer que seja quando você chegar lá do outro lado? Como que você quer que seja quando você for fazer uma nova programação reencarnatória? Porque a sua programação para a próxima vida vai ser feita com base nisso que nós estamos vivendo hoje. Então, como dizia o nosso amado Chico, nós não podemos mudar o que a gente já fez, mas nós podemos mudar o nosso futuro. Então, o momento de mudar o nosso futuro
é agora, é buscar conhecimento, é vivenciar este conhecimento, é vivenciar o Evangelho do Cristo, vivenciar. Mais importante do que ficar fazendo Evangelho no ar e lendo, é importante, tá? Não estou falando que não é para fazer, é por aí que começa, né? Mais importante do que fazer isso, mais importante do que ficar ouvindo aqui a gente, é vivenciar. Quando acabar essa live, quando acabar aqui, vocês voltarem para casa, voltem com estas reflexões, voltem com estas indagações. O que eu estou fazendo? Eu estou buscando o meu verdadeiro tesouro? Eu estou tentando descobrir os meus verdadeiros dons, os talentos que Deus me deu? Ou eu estou servindo a Mamon? Aonde, em que ponto da minha vida eu estou escravizado? Eu estou escravizado por um trabalho que eu não gosto, que me faz sofrer, que eu saio todo dia chorando. Eu estou me escravizando por 2 empregos, porque eu quero dar conforto para minha família. São coisas, às vezes é necessário, não estou dizendo que não, mas são coisas que nós devemos pensar e pedir a Deus muita sabedoria para ver se realmente é necessário. Será que não é mais importante eu ficar 1 hora a mais com a minha família do que eu poder comprar um iPhone novo para o meu filho? Eu estou escravizado pelo meu telefone celular. Agora eu peguei todo mundo aqui é escravo do telefone celular. Um pouquinho é. Você já é santa, é verdade. Então, nós temos que buscar em que ponto nós estamos nos escravizando. E existem muitos em cada um de nós, não importa. Eu estou vivendo somente para os meus filhos, né, mamães? Né? Vamos pensar sobre isso. Será que não dá para mudar alguma coisa? Será que eu não posso fazer diferente? Será que isso não vai me fazer uma pessoa melhor? Né? Então, essa é a reflexão de hoje. Eu quero servir a Deus, que me deu os seus talentos divinos, e potencializar esses talentos em mim, honrando ao Pai. Ou eu quero continuar na porta larga, me escravizando com os bens materiais, com as coisas da matéria, para ter uma vida confortável, para ter uma vida fácil? Não sei, cada um tem a sua questão, né? Vamos levar essa reflexão hoje para casa? Você que está aí em casa, comece essa reflexão agora. Vamos pensar sobre isso? Tem bastante assunto ainda aqui para a gente falar dentro desse tema, tá? Então eu convido a todos os presentes e a todos vocês que estão aí pelo Face para quinta-feira estar novamente conosco às 8 da noite, para nós continuarmos um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante, tão atual, né? Olha quanto tempo Jesus nos trouxe esse ensinamento e nós ainda precisamos pensar sobre ele. Ainda temos muito que aprender dentro deste ensinamento. Então convido a todos para na próxima quinta-feira estarmos juntos mais uma vez em pensamento, mas sobretudo com sentimento de alegria que transborda, tá? Porque a alegria é o maior remédio que nós temos, é o sentimento que fortalece a nossa imunidade, que regenera todas as nossas células. Então vamos buscar esta alegria. Aqui nós temos uma ferramenta grandiosa, que é o Evangelho, e não é este livrinho, é o Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho, o puro Evangelho. Então vamos ouvi-lo, vamos tentar imitá-lo na nossa inocência, na nossa pequenez, vamos tentar imitá-lo. Vamos trazê-lo para dentro de nós, vamos trazer a alegria que ele emana para dentro do nosso coração e aprender com ele, ok? Gratidão a todos.
Que Jesus esteja nos nossos corações, hoje e sempre. Obrigada. Muito bem, que esta palestra, que este ensinamento que nós tivemos possa nos trazer conforto, possa nos trazer algo de bom para que nós possamos meditar e realmente entender todos os passos, né, que a gente está tendo aqui na Terra. Porque servir a Deus, e dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a Mamon, que é um Deus da riqueza, né? Como a Vanice colocou, um Deus dos bens materiais. São necessários? Sim, com certeza. Que nós vivemos no mundo material, mas não e não transformá-los em escravidão, como muito fazemos. Mas enfim, que a gente possa realmente meditar em tudo isso e aproveitar esses momentos. Felizes somos nós que estamos nos alimentando desse banquete maravilhoso que é o Evangelho, que nos dá os ensinamentos e que alimenta o nosso espírito. Isso é algo que a gente não pode perder, o alimento espiritual. Eu gostaria de apenas fazer um comentário, um parênteses. Nós deixamos de informar, mas em nossos corações, em nossa vida aqui na casa, a gente acabou, devido a esse processo de pandemia e tudo mais, de comemorarmos o aniversário da nossa casa. E nós completamos 3 anos de existência no dia 25 de setembro de 2020. Foram 3 anos já que nós estamos aqui. E a gente está assim, né, com muita alegria, porque tudo é desafio. E esses 3 anos foram de muito aprendizado, muita briga, assim, né, modo de dizer, de conquistas, de muita coisa boa que aconteceu conosco, desta casa estar ainda aí passando por todas essas dificuldades. Estamos aqui de pé, graças financeiramente, precisa. A casa espírita, ela não vive só de oração, e ela precisa também pagar as suas contas, mas principalmente ela transmite a mensagem maior do aconchego, da caridade. É uma casa de caridade. Então, que esta casa possa perdurar por muitos e muitos anos. A essência dela foi dada, nós somos bebezinhos ainda, diante de tudo aquilo que nós estamos já aprendendo. E a gente, nesses 3 anos, eu acho que estamos nos preparando ainda para um futuro muito maior. Então, que nós possamos estar preparados, né, para que, colocando sempre a caridade, o desprendimento em prol do nosso outro, de outrem. Então vamos lá, minha gente. Eu vos convido nesse instante a nós nos unirmos em pensamento, formarmos uma corrente muito bonita, com bastante energia, para que todos nós possamos absorvê-las direta e indiretamente. Então, colocando um copinho de água, uma garrafa aí do lado de cada um de vocês, para que este condutor de energia possa nos beneficiar fisicamente. Então, elevando os nossos pensamentos a Jesus, vamos relaxar bem o corpo físico, soltar bem o corpo, né? Todo mundo aqui, relaxa bem. Inspira e expira bem gostoso, com bastante suavidade, para que nós possamos absorver esta energia maravilhosa através da música,
através dos nossos pensamentos e, com certeza, com a ajuda dos nossos irmãos espirituais que já se posicionam para que os nossos pensamentos, a nossa vibração possa chegar até os hospitais, vibrando por aqueles que lá se encontram no estado de doença e aqueles que se encontram no estado de trabalho, cuidando para que todos aqueles que lá se encontram possam se recuperar. Vibrarmos com bastante luz e energia para aqueles que se encontram nos quartos de recuperação, aqueles que estão se recuperando, para que este momento possa alcançar também aqueles parentes, amigos que lá se encontram, alguém que nós temos em pensamento, que possamos direcionar para este ambiente. Vamos vibrar com bastante coragem para aqueles que se encontram nos asilos, onde uma vida, um período, está ali em fase já de desprendimento, ou estamos já numa fase de estarmos deixando este planeta e partindo para o plano maior espiritual, que nós possamos vibrar por esses irmãos e irmãs, para que eles possam ter a paciência, a paz, o conforto e o aceitamento. Aceitar e, acima de tudo, perdoar, para que a gente possa conseguir alcançar os nossos objetivos maiores. Vibrarmos pelas creches, por aqueles que estão chegando, por aqueles que já chegaram, mas não têm ainda o conforto e a mão amiga de um pai, de uma mãe, que nós possamos acalentá-los de forma espiritual, para que eles também tenham esperança de um dia melhor, que os ensinamentos que eles possam estar tendo seja muito mais fortalecido, porque estão sós, que eles possam ser criaturas firmes, porque venceram a dificuldade, que possamos vibrar por aqueles que erraram, por aqueles que se encontram nos presídios, e que eles possam repensar nos erros, e que, como Deus nos ajuda, Deus nos perdoa, que nós possamos entender os nossos erros e talvez não mais errar. Possamos vibrar pelos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, da frente, lá dos fundos, pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país, vibrar pelo planeta, vibrar harmonia, paz, vibrar esperança entre nós ainda que estamos nesse plano material, e que o nosso pensamento também possa ir a todos os dirigentes, principalmente do nosso país, que os nossos dirigentes possam receber esta luz, para que eles possam nos comandar, tratar-nos bem, cuidar do nosso território, para que amenize as questões da pobreza, das necessidades físicas, que nós possamos vibrar pelos hospitais que se encontram na espiritualidade, possamos vibrar por aqueles que se encontram em locais de dificuldade no plano espiritual, vibrar pela espiritualidade também, pelos que já desencarnaram, familiares, amigos, para que eles possam receber neste instante uma rosa, principalmente os nossos familiares que me veio nesse instante, uma rosa branca, que a gente possa, em pensamento, direcionar para um parente, ou um ou dois que nós tenhamos mais afinidade, e com um sorriso, gente, um sorriso bem gostoso nos nossos lábios,
oferecer a esses irmãos que já partiram, para que eles possam se recuperar, para que eles possam ter o discernimento, a luz. E assim, retornando para o nosso ser, este momento também, em particular, é muito nosso, onde o passe, ele é pessoal, individual nesse instante, e nós devemos pensar em nós mesmos, na nossa cura, no nosso bem-estar. E assim, nós vamos nos concentrar em nós mesmos, pedindo a Jesus, pedindo aos nossos irmãos de luz que nos cuide, que este passe que ora vamos irradiar para os que estão aqui no salão, para aqueles que estão em casa, para todos que estão nos ouvindo. Que este momento de irradiação possa chegar a todos vocês. Então, com o nosso corpo ainda bem tranquilo, imagine uma mão colocando em cima do coronário, bem na parte superior da nossa cabeça, descendo pela parte frontal, pelo laríngeo, uma energia bem gostosa irradiando nesta região, para o nosso coronário, para o nosso gástrico, genésico, esplênico. Na altura, essas regiões se encontram na altura do nosso umbigo, para um pouquinho para baixo. Imaginando que a nossa mão ainda consiga deslizar até as nossas pernas e braços, para que as energias, a parte sanguínea, possa se movimentar, irradiando energia circulatória, amenizando toda esta região. E vamos também imaginar recebendo nesse instante uma energia muito boa, uma energia que vai até a nossa coluna cervical, lombar, para aqueles que estão com algum problema nessa região, que mantenha-se um pouco mais os pensamentos nessa região. Isso. Pronto. Relaxando o corpo, abrindo os olhos bem gostosos, sentindo nesse instante uma brisa gostosa, uma paz de espírito, um conforto espiritual e um conforto material, onde irmãos médicos, enfermeiros, especialistas em todas as necessidades, nos acompanhou nesta viagem maravilhosa. Eu tenho certeza que alcançará lugares bem longínquos e que esta energia alcance com muita luz, com muita efervescência todos esses lugares. E acredite que a nossa fé é o nosso maior parceiro nesta jornada. É a nossa fé. Muito bem, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Estou vendo aqui alguém que está gostoso, né? Muito bom. Apreciando e que a gente possa saborear este momento de paz. E que todos vocês sintam-se agraciados por essas energias que foram emanadas pela espiritualidade, fluidificadas pela espiritualidade e pelos nossos pensamentos. Desejo a vocês uma boa noite, desejo a todos muita paz no lar,
Aqueles que tiverem alguém do lado, dê um abraço gostoso, um abração bem gostoso, de paz, dizendo eu te amo, muita luz, muito amor. São energias, um abraço ele concentra uma energia tão boa quando a gente abraça alguém, que transmite boas energias, que a gente possa desejar aqui ao outro aquilo que nós estamos desejando a nós mesmos. E que com certeza, na próxima quinta-feira, a Vanice, ou eu, a Vanice, né? Você vai estar presente? Mas então a Vanice fará a live para que a gente possa fazer o esclarecimento deste maravilhoso tema, desse capítulo que nós tivemos hoje. Convicto da nossa missão cumprida, nós vamos encerrando a nossa live. Um beijo bem gostoso no coração de todos vocês e que este movimento que nós iniciamos, ele perpetue pelos nossos filhos, netos, bisnetos, e que a doutrina espírita ela seja uma doutrina que esclareça realmente a todos nós, que nos dê esta esperança maravilhosa. Felizes somos nós que estamos neste banquete hoje e aqueles que estão também. Muita paz, muita luz e um beijo para todos vocês mais uma vez. Muita paz. Que assim seja.